João capítulo 4, versículo de número 23, é um texto conhecido e eu quero meditar com vocês aqui. Jesus disse assim, João 4, 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, abra o nosso entendimento, faça cada um de nós entender esse fundamento da adoração nessa noite. É a minha oração, pedindo que o Teu Espírito Santo nos ajude. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. No primeiro domingo, aqui na igreja, nós falamos sobre o tema que a região está propondo, o ano do fundamento, e na verdade para a grande maioria é uma revisão, é olhar novamente e ver se não saímos desses fundamentos, se não trocamos esses fundamentos por outras ideias. Jesus, na parábola dos dois fundamentos, que você vai encontrar em Mateus e Lucas, Jesus vai dizer que o fundamento ele vem a partir da decisão de você construir na rocha ou na areia, ela vem a partir de você ouvir a voz de Deus. É ouvindo a voz de Deus, é ouvindo a orientação de Deus que está o nosso fundamento. A palavra de Deus então é a nossa base, para que a gente construa, para que a gente construa não paredes, prédios, mas construa a nossa história, a nossa vida diante de Deus. Minha tosse ainda, irmão, meu Deus, estou ficando velho. Velho tosse. A partir de ouvir e entender a palavra de Deus, que a gente constrói a nossa vida. Então ali Jesus está dizendo que isso é o fundamento. Então o que a gente ouve de Deus? O que a gente escuta da parte de Deus quando Deus fala sobre adoração para nós? Adoração a gente entende que é um dos fundamentos da nossa caminhada cristã. A gente precisa entender o que é adoração na perspectiva de Jesus. Na perspectiva de Jesus a gente diz a partir daquilo que Jesus revela para nós. No Antigo Testamento é Jesus também revelando, mas é ainda de uma forma limitada a partir da compreensão humana. Não que Deus era limitado, não que Deus era menos Deus, não, Ele é Deus, sempre foi Deus, mas a comunicação entre Deus e os homens ainda era limitada, a distância ainda existia, até que chega o dia que Deus se torna gente, assume a condição humana para entrar em contato e de fato, verdadeiramente falar na nossa condição. Ele se torna ser humano, totalmente homem, um Deus extraordinário que assume a posição de servo, abre mão da sua glória e habita aqui. Por isso então que a gente olha para o Antigo Testamento com os olhos de Jesus, tendo Jesus como a suprema revelação de Deus, a maior revelação de Deus. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê coisas ainda acontecendo, não é que Deus queria, não é que Deus, era a condição e a capacidade do ser humano entender aquilo. Como, por exemplo, a gente olha no Antigo Testamento e vê pessoas matando em nome de Deus. A gente vê, olha, tem que destruir todos, tem que matar todos. Não é que Deus queria isso, mas era dentro do processo da salvação, de fazer uma nação, até que chega Jesus e fala, olha, na verdade não tem que matar, na verdade vocês têm que morrer. Mas se lá atrás eu falasse que tinha que morrer, vocês não iam entender isso. Então é um processo, e Jesus é a revelação. Jesus é o presente de Deus para nós. E se a gente tem dificuldade de entender isso, a gente vai ter dificuldade para tudo na vida, porque se Jesus não basta para nós, se Jesus não é o que abre a nossa mente, se Jesus não é aquele que nos ajuda a ler a Bíblia, a gente não tem mais jeito, porque Jesus é a salvação. Então, a partir de Jesus, a gente vai olhar a adoração no Antigo Testamento e uma adoração de uma forma ainda mais profunda no Novo. O texto que a gente leu aqui é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana, a gente vai ver o contexto, era uma mulher de um povo que rivalizava, que era rival
do povo de Israel, né? Eles se dividem, eles mudam, eles acabam fazendo, cada um com pontos específicos na sua fé, sendo que os samaritanos eram taxados pelos judeus como um povo impuro. Os samaritanos, que tinham a sua adoração, era o reino do norte, né, onde eles tinham adoração voltada lá em Samaria, aquela coisa toda, e ali eles casaram-se com outros povos, e nisso os judeus eles não aceitavam isso e consideravam os samaritanos impuros. Então, você vai ver a parábola do bom samaritano, né, Jesus dizendo assim que, olha, vocês se acham tão santo, sendo que um samaritano que faz aquilo que é necessário ser feito agora, né, o levita não fez, o sacerdote não fez, e quem fez foi um bom samaritano. Jesus mostrando que a impureza não está na questão de onde a pessoa está, mas de quem ela é, de que maneira que ela se comporta agora. Então aqui Jesus encontra com essa mulher que fazia parte desse contexto. Além de ser de Samaria, era uma mulher, e uma mulher com uma condição moral muito agravada, de uma forma que fazia que ela jamais um homem poderia chegar perto dela, ainda mais um judeu. Lá em Samaria tinha outras regras, mas um judeu não se aproximava de um homem samaritano, não tinha contato com ele, não tinha negócio com ele, e muito menos chegar perto de uma mulher samaritana. Mas Jesus se aproxima, e interessante que Jesus manda os seus discípulos ir comprarem comida, e ele chega no momento certo, que ela estava num tanque ali, e naquele tanque ela vai ao meio-dia para não se encontrar com ninguém. Era a hora que não era a hora de buscar água, a hora que ninguém estava lá, e Jesus espera aquela mulher naquele lugar. E naquele encontro, naquela conversa, Jesus vai conversando com ela e vai ministrando no coração dela, mostrando que a água que ela precisava beber não era a água do poço de Jacó, mas era a água que viesse da parte do próprio Deus para a vida dela. E quem estava diante dela não era um profeta apenas, mas era o próprio Deus. E Jesus disse: olha, se você pedir da água que eu tenho, se eu te der essa água, você vai beber e nunca mais você vai ter sede. Jesus não está falando de água, Jesus não está falando de água aqui dessa terra, ele está falando de vida, e vida que provém dele, e essa vida seria lançada nela, e dela iria brotar um rio de água viva, uma fonte iria gerar dentro dela, porque ela teria o próprio Deus com ela agora. E essa conversa foi caminhando, até que Jesus mostra para ela na conversa que Jesus conhecia quem ela era, que Jesus sabia quem ela era. E Jesus fala da situação dela: você já teve 5 maridos, que você tem agora não é seu, eu conheço a tua história, eu sei da confusão que existe dentro de você, mas eu sou aquele que pode mudar a sua história. E naquela conversa ela fica impressionada e faz uma pergunta para Jesus, dizendo: então Jesus, onde é o local da adoração? Onde é o lugar da adoração? E Jesus responde para ela onde é o lugar da adoração. E aqui está um dos fundamentos para a nossa caminhada de fé, a gente entender, a gente compreender o que é adoração. Adoração, aqui revelada por Jesus, é algo muito mais profundo daquilo que ela entendia. Ela entendia a pergunta dela, dizendo: onde é? Samaria ou Jerusalém? Ela estava com aquela mente focada ainda nos rituais, num lugar consagrado, onde não exige nada do lado de dentro, mas exige de mim a prática do lado de fora. Como é que eu me comporto, como é que eu me visto. Às vezes a gente reflete a nossa vida com Deus apenas com aquilo que a gente faz do lado de fora, sendo que o principal está do lado de dentro. Aquilo que é fora pode ser adoração. Aquilo que está do lado de fora, uma música cantada, um texto lido, uma oração, uma dança, sei lá o que for, pode ser adoração, mas a adoração que Jesus revela é algo do lado de dentro, é algo que demonstra algo fundamental na nossa caminhada. Deus quer mais do que as práticas de oração, Deus quer o adorador, Deus quer quem adora, Ele não quer aquilo que a gente faz. Deus não está tão preocupado com aquilo que a gente faz, na verdade, Ele nos quer e deseja a nossa vida como um sacrifício vivo para Ele.
mas a gente tem uma enorme dificuldade de se entregar, porque a gente acha que a gente agrada a Deus por aquilo que a gente faz. A gente acha que conquista e que agrada a Deus por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente é, não por aquilo que eu consigo ser a partir de Cristo Jesus, por aquilo que eu sou em Cristo Jesus. E tem muita gente tentando descobrir o seu propósito no que fazer, não no ser. Uma pessoa pergunta para mim, foi agora umas 2 semanas, perguntando assim, que ela tem dificuldade de entender o propósito da vida dela. Qual é o meu propósito de vida? Eu pergunto para Deus e parece que está claro, e depois parece que fica assim meio confuso. Por quê? Porque a gente mede os nossos propósitos de vida a partir do que a gente faz. E se aquilo que eu faço dá certo, é de Deus. Se eu começo a fazer, aquilo vai fluindo, e fluindo como? Sucesso, muita gente vendo, muita resposta, muito elogio. A gente acha que propósito vem a partir disso. Não, a gente descobre o nosso propósito a partir de entender quem nós somos em Jesus. Deus predestinou cada um de nós, ou seja, Ele sonhou com a gente desde sempre que nós fôssemos a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Ali está a essência da adoração. A adoração está em se lançar para Jesus e deixar que Jesus habite em nós, e habitando em nós, seremos o que Deus deseja. Isso verdadeiramente agrada a Deus, quando a gente consegue ser parecido com Jesus. Quando Jesus é o nosso propósito de vida, o que eu faço é consequência de quem eu sou. Só que a gente tem uma dificuldade enorme, que a gente quer se construir na vida fazendo as coisas. E aí a gente se sente importante quando a gente começa a fazer algo. Fazer, eu digo, ele é importante, mas a partir de quem nós somos, de como eu sou. Porque se eu faço para alcançar alguma coisa, a gente vai se frustrar muitas vezes. Quantas pessoas estão frustradas com o ministério, frustradas na igreja, porque fez e ninguém viu? Se a gente ficar focado em tudo que a gente faz, esperando que as pessoas vejam, de vez em quando, isso faz parte da reflexão. Será que eu estou fazendo, está sendo bom mesmo? Isso faz parte, tem um famoso, a resposta, das pessoas. Só que não é o principal. O principal é decidir fazer porque Deus mandou e eu entendi aquilo. Mas a partir de quem eu sou nele. Quando eu sou filho, eu largo mão daquilo que eu era antes como um escravo. E um escravo, ele quer a liberdade, ele quer pagar o preço por aquilo. O filho não, o filho é e pronto, acabou. Pronto, acabou. E aí quando a gente entende quem nós somos, essa adoração começa a brotar verdadeiramente no nosso coração. Jesus responde para a mulher samaritana: olha, já chegou a hora. E essa hora, Jesus falou assim, Jesus explicando, Jesus está dizendo, olha, não é nem Jerusalém, não é nem em Samaria, porque chegou o tempo que Deus, Ele procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não é adorar a Deus numa dimensão fora de onde nós estamos. A gente acha que uma adoração no espírito é quando a gente está cantando e a gente entra quase em transe, sai de nós, a gente esquece que a gente é, e a gente parece que esquece. Não, Deus quer que a gente seja gente que não vive mais pela carne, mas vive pelo Espírito. O que é viver pela carne, o que é viver pelo Espírito? Pela carne é fazer para que eu conquiste da parte de Deus, uma adoração por troca. Eu faço, o Senhor me devolve. E a adoração do Espírito é, eu sei que o Senhor já me deu, e por gratidão, e constrangimento, e alegria lá no mais profundo do meu ser, eu me rendo ao Senhor, porque eu não merecia estar na Tua presença. E aí a nossa vida enquanto gente se transforma. Então não é basicamente, não pode ser como essa mulher pensava antes. E a gente vê muito crente hoje, a mentalidade hoje é que a adoração se restringe a um lugar. Quantas pessoas falam assim, quando entra naquele lugar, se sente até um arrepio, lugar tão consagrado. Irmãos, Deus está preocupado em ungir pessoas. A unção do poderoso está sobre pessoas. O lugar, tanto fez ou tanto faz, irmãos. É nós que ungimos, nós que consagramos os lugares.
Não é o lugar que consagra a gente não, porque a unção desce sobre quem? Sobre aquele que serve a Jesus. Estamos debaixo de uma unção. Qual a unção? A unção de Jesus Cristo. Então você não está debaixo da unção de ninguém, de homem algum. Nós todos, a igreja de Cristo, está debaixo da unção de Jesus Cristo, o ungido. E é debaixo dessa unção que a gente transforma a realidade. É debaixo dessa unção. Mas aí a gente vê como é que as pessoas são assim. A gente tem a necessidade de tocar, né, num paletó ungido. Hoje tem igreja que tem a arca. Você tem que tocar na arca da aliança. Gente, pelo amor de Deus, você usar a arca da aliança de repente num culto para mostrar alguma coisa, para ensinar e mostrar como é que era no passado, como é que chegou hoje, é uma coisa. Agora a arca da aliança faz aquele momento, a arca, tem gente que toca na arca, aquela coisa. Jesus, eu não sei como é que Deus deve olhar para a gente, irmão. Fica assim, meu Deus, estão voltando para quê, gente? Eu já resolvi. A arca era um sinal da presença que agora não está mais do lado de fora, está do lado de dentro. E a partir dessa presença que a adoração é a adoração que Deus espera de nós, a adoração da entrega do nosso ser. Posso entregar uma música? Posso fazer? Posso, mas a adoração é além dos rituais. Que adianta adorar? Que adianta adorar usando as artes que a gente tem disponível, mas se dentro de mim meu coração está distante? Por isso que a gente tem que entender a essência da adoração. A essência da adoração não é música bonita, não é palavra bonita. A essência da adoração são pessoas que se entregaram para Jesus e que sabem que a adoração começa onde tem um adorador, não um lugar. Eu já disse isso várias vezes. Tem gente que acha que a pessoa se torna assim o bicho da goiaba. É um linguajar, né, irmã Iraci? Muito antigo. Bicho da goiaba hoje se o cara é o mídia. Quando ele vai em Israel. Se um dia eu puder ir, irmão, eu vou. Eu vou. Mas Israel, não numa questão de que agora eu recebi a unção que estava em Israel. E aí a gente acha que aquele que foi em Israel é mais que aquele que mora no Brasil. Irmão, você pode morar onde quer que seja. Se você entregou o teu coração para Jesus, você já é alguém consagrado, você é um adorador, que Deus recebe a sua adoração. Não é mais o lugar, gente. Não é mais o lugar tanto fez, tanto faz. O lugar é referência histórica para nós. O lugar é referência histórica no sentido assim, Jesus virou gente, habitou entre nós, conviveu em meio de pessoas, nasceu como criança, viveu, teve que passar pelos processos que passamos, enfrentou luta, dificuldade. Isso aí é bom, chegar naquele lugar e conhecer. Claro, isso aí pode nos dar um crescimento espiritual, claro que pode. Mas a gente precisa entender o seguinte, que Deus agora não restringiu mais ao lugar. Por isso que o lugar às vezes não é tão claro. Como eu disse, eu nunca fui lá, mas quem já foi lá, já tem às vezes 3 lugares que acreditam ser o túmulo. Não tem exatamente, é aqui. Existem questões que não tem como provar, ainda bem que não tem, porque se tem, as pessoas vão ficar adorando o lugar, ao invés de adorar o Cristo Jesus. Nós temos esse vício como seres humanos, de adorar coisa, ao invés de adorar o Senhor Todo-Poderoso. Por quê? Porque é outro fundamento. A gente não sabe viver pela fé. A gente vive por vista muitas vezes. E viver pela fé, e viver por vista, ela é limitada. Ela é pequena, ela não sacia o desejo da nossa alma. E viver pela fé é a melhor condição que nós temos para viver uma vida plena com Deus. Então, a partir do momento que eu entendo que não é mais o lugar, eu me entrego para Deus, aí eu compreendo que a adoração, ela é uma adoração que parte do coração, não uma adoração que parte do lugar. E aí, se a gente começa a bater na tecla que a adoração pode ser feita em qualquer lugar, como é que eu adoro aqui dentro? Qual o motivo que me faz sair da minha casa e vir até aqui? Qual o motivo? Se Deus... As pessoas falam assim, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, a casa do Senhor é onde, gente? Onde é a casa do Senhor?
Nós somos a casa do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Nós somos a casa do Senhor. Nós, sendo a casa do Senhor, nós então, não tem como mais sair da presença de Deus, né? Então a gente está alegre o tempo todo, porque eu sou a casa do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Então, para que eu venho aqui então? Eu venho aqui porque eu entendo que eu sou igreja, eu entendo que eu sou comunidade, eu entendo que Deus me chama para adorar junto com meu irmão. Deus me chama a orar, a adorar e fazer parte de um local que eu me comporte como família, porque o meu Deus é um Deus família. E aqui nesse ambiente é um ambiente onde a adoração da comunhão, ela fortalece. A adoração junto fortalece. Não é mais o lugar, mas somos nós reunidos no nome de Jesus que fortalece a nossa caminhada. Então, as pessoas podem adorar em casa? Pode, como nós temos nossos irmãos que estão aí com esse gripado, né, infectado aí com Covid, tem que ficar de quarentena. Pode, claro que Deus está recebendo a adoração dessa pessoa, mas essa pessoa que sabe que a adoração desse Deus é uma adoração comunitária, ele sente o desejo de estar junto com nossos irmãos, estar junto com a gente, adorando e bendizendo o nome de Jesus. É nesse entendimento que fortalece a nossa caminhada. É nesse relacionamento que a gente entende que a adoração, ela é uma entrega profunda, onde a gente se relaciona com quem se entregou para Jesus também. Tu não é mais o lugar. Na verdade, nunca foi o lugar, sempre foi Deus. Mas aí a gente tem dificuldade, né, de colocar em Deus, de colocar nas coisas aquilo que a gente deveria colocar em Deus. Jesus, nessa conversa com essa mulher, ele vai dizer então que essa adoração é uma adoração que não é do lugar, mas é do adorador. Deus não quer puramente, unicamente a adoração, aquilo que a gente pode produzir, mas Ele quer aquilo que nós somos. Quem nós somos? Se tirar o que você tem, o talento que você tem, o dom que você tem, né? Será que você se sente bem adorando a Deus? Você é alguém que se sente satisfeito por estar na presença de Deus? Você sabe que você agora é filho de Deus? Essa compreensão precisa estar dentro de nós, senão a gente fica viciado em fazer, e a gente não consegue entender o que é ser um adorador, ser alguém que ama Jesus, alguém que tem prazer de caminhar com Jesus, alguém que tem prazer de ser parecido com Jesus. Como eu disse, ser parecido com Jesus é o resultado dessa adoração. Adoração não fica só nas palavras bonitas, adoração não fica só naquilo que eu posso fazer enquanto um ritual, cantando uma música, fazendo uma pregação, participando de um culto. Não, isso aqui faz parte do processo de moldar em mim e moldar em você uma pessoa que verdadeiramente é um adorador de Cristo. Isso ajuda, isso nos move, isso nos conduz nessa caminhada de adoração, que é um fundamento importantíssimo na nossa vida com Deus. Adoração. E eu pergunto para você, pergunto para a igreja do Senhor nessa noite: somos verdadeiramente adoradores? Somos adoradores? Somos pessoas que se entregaram totalmente para Jesus, não se apegando mais às coisas desse mundo, não mais se apegando às coisas desse mundo, não adorando coisas, mas adorando aquele Deus que habita em nós? Será que estamos amadurecendo? Ou esse fundamento da adoração para nós a gente trocou, ou regrediu, como eu disse aqui, em tantos lugares que regrediram, acabando colocando adoração nas coisas. É só essa música, tem gente que é assim, só esse estilo de música que eu sinto o momento da adoração. Isso aí é coisa da nossa cabeça. Deus não está dentro de uma caixinha, Deus não está dentro de um jeito de ser igreja. Deus é Deus e procura verdadeiros adoradores que foram libertos dessas coisas e conseguem adorar a Deus em qualquer circunstância, que conseguem se render ao Senhor dizendo: Deus, o que eu mais amo é estar na Tua presença. E toda vez é uma tentação, é uma luta que a gente vai ter até o final da nossa caminhada, de não trocar o ser pelo ter, o ser pelo fazer. Não, eu faço porque sou, eu faço porque Deus me alcançou, eu faço porque eu sou um adorador de Cristo.
Essa mulher, logo após conversar com Jesus, ela abre mão do cântaro, ela joga fora aquilo que iria matar a sua sede momentânea e sai correndo em direção à sua cidade para dizer que ela encontrou um grande profeta. A reação de quem adora a Deus são a reação de pessoas que abrem mão daquilo que é momentâneo. E hoje tem gente que adora a Deus e a adoração está dando certo, é chegar no poço e sair daquele poço, ao invés de sair do poço com 2 baldinhos de água, é voltar para a cidade com um caminhão pipa. Olha só como é que eu adorei, deu certo, que agora tem água sobrando. Se você quer igual, faça o que eu faço. Ao invés de sair de lá e falar assim: olha, água mesmo da terra não consegui não, mas encontrei alguém que vai matar a minha sede pelo lado de dentro. E é esse Deus que eu quero divulgar para vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado para viver uma fé, irmãos, uma fé baseada nessas coisas. Aí que está, a gente tem que vir para a igreja e ser esmagado pela palavra de Deus e mostrar se de fato eu sou um consumidor ou se eu sou um adorador. Como é que é um consumidor? Como é que é a nossa entrada no mercado? A gente sai lá a gente paga e sai com um carrinho cheio. E para sair cheio gasta muito, né? Você vai. Não, minha adoração, você entra e descarrega aquilo que você é diante de Deus. E quando você se descarrega diante dele, ele vai moldando a nossa vida, moldando o nosso ser. E aí a gente sai daqui dizendo: eu amo adorar esse Deus. Eu amo aprendendo e caminhando, sabendo que se Deus habita em mim, eu não vou me preocupar com as coisas. É claro que eu vou aprender a me organizar e viver uma vida aqui de uma maneira que eu agrade a Deus, mas que eu não troque ele por outra coisa. Que eu não abra mão, que eu não troque ele por coisas que chamam a nossa atenção. Ter as coisas, conquistar, isso aí faz parte, mas não pode ser maior do que Deus na nossa vida. Um dos fundamentos primordiais da nossa caminhada é entender essa adoração, uma adoração que vai além dos rituais, que tem a sua finalidade de nos tornar parecidos com Cristo. O Salmo 115, versículo 8, vai dizer que aqueles que adoram as imagens se tornam parecidos com elas. Isso significa que aquele que adora algo se torna parecido com aquilo. E se nós adoramos a Jesus, nós iremos ficar parecidos com Jesus. Deus não está preocupado. A adoração que agrada a Deus não é a adoração onde Ele é muito elogiado. A gente para pensar e parece que a gente trata Deus como a gente, fica chamando Deus adorando a Deus, falando palavras que exaltam a Deus, mas no sentido de reconhecimento, não no sentido de falar para Ele porque Ele está carente de ouvir elogio, ou Ele tem dúvida de quem Ele é. Não, Deus está claro quem Ele é. Deus não tem problema nenhum com isso. Mas quando eu adoro, eu estou me rendendo a depender somente dEle, fazer dEle a minha vida, e a minha vida se transformar na pessoa do Filho dEle, porque parecido com Jesus, eu tenho comunhão, como lá no capítulo 17 de João diz, que se nós nos tornamos parecidos com Jesus, nos entregamos para Ele, fazendo a vontade dEle, sendo santificado por Ele, pela palavra dEle, nós seremos um, como Jesus é um com o Pai. Essa adoração que a gente precisa ter como fundamento, uma adoração que não fica restrita a quem canta, ou a quem dirige culto, ou enfim, a adoração é de todo aquele que se entrega para Jesus. Então você, minha irmã, meu irmão, é um adorador que Deus procura, que essa procura termine em nós. Tem uma canção, não vou lembrar agora, muito bonita, do Ministério Unção de Deus, que fala de adoração, Deus, que essa procura desse adorador termine em mim, que Deus fica procurando, mas que Deus encontra e fala: pronto, achei, está aí. E Deus encontrou porque eu me larguei das coisas e hoje eu adoro a Deus com a minha alma, sabendo que a minha alma e o meu ser precisam ser tratados, precisam ser moldados. E aí eu descubro que Deus aceita a minha vida, não é porque é pelo amor dEle. O amor dEle é o combustível e é o motivo possível para que essa adoração aconteça. É porque Ele me ama. E aí eu me rendo, eu quero me tornar parecido com Ele. A gente acha
que adoração é ficar muito tempo cantando, muito tempo orando. Não, orando, cantando tem que ser uma reação de quem está todo o tempo se entregando para Ele. Seja onde for, seja trabalhando, seja lavando vasilha, seja onde for, o tempo todo dizendo: minha vida agora é uma vida de adoração, porque Deus me encontrou. Deus terminou essa procura na minha vida, sou um verdadeiro adorador. Adorador. Se você quer ter uma vida abençoada, ano após ano, seja alguém que tenha a noção de que Deus terminou essa procura, que Deus terminou essa procura na sua vida, na sua história, que Deus terminou essa procura na sua caminhada, e que você agora consegue se entregar para Ele totalmente. E a sua vinda aqui, não a vinda como um consumidor, não uma vida como alguém que vem consumir alguma coisa, porque está faltando. Não, você vem aqui porque Deus está te dando, te abençoando, e você vem pelo entendimento de que você é alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, e você sabe que isso faz que o povo, que os filhos de Deus se reúnam como família. Se eu baseio a minha vinda para a igreja, somente para consumir, a gente vai viver uma vida sempre capenga, porque ainda que eu tenha essa mentalidade limitada, a gente sai daqui abençoado. A gente vem aqui com essa visão de consumista, vem aqui, Deus fala comigo, preciso receber vitória, a porta não abre, e a gente vem com essa mentalidade, ao invés de vir para cá como alguém que já sabe que Deus já está trabalhando, como alguém que já sabe que Deus está agindo, e aí a sua vida vai ir mais além. Mas Deus é tão misericordioso que nos ajuda. O problema é ficar a vida inteira assim. Quantas pessoas que vêm no culto e falam assim: se Deus não falar comigo eu não volto mais, ou vem num culto e falam que o culto está frio. Hoje o culto está meio frio. Ele pode estar mal, o culto pode ter assim, o louvor não ensaiou direito, a pregação não foi mal feita, pode ter um monte de coisa, que o culto, a organização pode sair mal, mas para quem sabe o que é adoração, sabe que toda adoração, de toda entrega da alma, essa é a adoração que Deus procura. Esse é o adorador que Deus procura. Deus não está preocupado com a qualidade da adoração, Ele está preocupado. Pode até estar, mas Deus está muito mais preocupado em encontrar o adorador, de encontrar aquela pessoa que às vezes chega na igreja quietinha, não canta, não dança, não faz nada assim, mas gosta de estar no meio dos irmãos, adorando o Deus que salvou a vida dela. E ali ela se entrega para Jesus e o renovo vem, a restauração vem, e ela sabe que aquilo ali move a vida dela, e ela não quer largar aquilo por nada, porque ela sabe que aquilo ali faz bem para a vida dela. E na medida que Deus vai enchendo a vida dela, ela se torna como essa mulher que nesse encontro largou a necessidade que ela tinha e saiu correndo dizendo: olha, encontrei o profeta de Deus, encontrei alguém que tem algo diferente, e ele disse que em mim agora ia jorrar um rio de água viva. Nós precisamos se tornar esses adoradores que não ficam buscando a fonte, mas que se tornam a fonte, se tornam rio de Deus para essa nação, para esse bairro, para onde quer que a gente esteja. Irmãos, um dos fundamentos que a gente tem e precisa aprender mais e mais dele sobre adoração. Adoração é ficar parecido com Jesus. Adoração é entregar o seu melhor para Deus. E quando você entregar algo do lado de fora, é apenas resultado de quem você é por dentro, porque você agora é fonte de Deus. Deus te sarou por dentro. Que a gente aprenda, irmãos, que a gente compreenda, que a gente amadureça nesse entendimento e peça ajuda para Deus, para não colocar nas coisas aquilo que Deus quer colocar em você. Não colocar nas coisas aquilo que você tem que colocar em Deus. Você é o abençoado por Deus. Você é a abençoada que Deus salvou através da cruz do Calvário. E Jesus disse: olha, esse tempo de lugar, de espaço, não, isso passou. Agora Deus procura os adoradores
que adoram em espírito e em verdade. Não mais na carne, não mais na visão limitada nossa, ritualista, carnal, mas a visão espiritual de que eu agora sou guiado pela palavra de Deus. Amém?